Fala pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo e hoje a gente vai falar, sobre as variáveis mais estruturais aí voltadas para o dólar, São conceitos, digamos assim, mais avançados para que a gente entenda, toda a dinâmica do dólar aqui no Brasil, essa dinâmica que existe no mercado futuro. E antes da gente entrar mais especificamente nessas variáveis, a gente precisa entender aí um pouco da história, e como que o dólar ele se tornou essa moeda tão forte, no mundo todo, que é utilizada basicamente aí pelo mundo todo, tá? Então, voltando um pouco na questão histórica, no pós-Segunda Guerra Mundial, houve um acordo, chamado Acordo de Bretton Woods, tá? Onde teve ali a definição, do dólar americano como moeda padrão para transações internacionais. Então a gente está falando aí de um pós-guerra, onde os Estados Unidos saiu como um grande vencedor, e a partir desse acordo a gente teve a definição aí do dólar como moeda padrão, de transações internacionais. A partir daí, o dólar iniciava-se toda essa hegemonia do dólar em relação às outras moedas, como vocês já sabem hoje, E aí também, nessa época foi criado o que a gente chama de padrão ouro, tá? Onde naquela época cada nota de dólar, cada $1 tinha uma equivalência em ouro. Então o dólar ele era lastreado em ouro, ou seja, eu poderia, por exemplo, trocar dólares por ouro. E nessa época também foi criado esse chamado padrão ouro, onde eram os países que assinaram esse acordo, praticamente todos os países aí, os principais países do mundo assinaram esse acordo, e era obrigatório esses países terem reservas em ouro. Então todo o dinheiro que existia à época tinha o que a gente chama de lastro, E também foi criado instituições nessa época, como o FMI, o Banco Mundial, que são instituições importantes aí dentro da infraestrutura toda do sistema financeiro global, tá? Então, a partir dessa época, ou seja, ali no pós-Segunda Guerra Mundial, iniciou a hegemonia do dólar, Então, a partir daí, a gente teve o dólar como moeda padrão em transações internacionais. E aí, esse padrão ouro, digamos assim, ele foi abandonado, Então, depois que, vamos pensar, que inicialmente a gente estava num pós-guerra e tinha toda aquela desconfiança, tinha todo aquele risco. Então, obviamente, as transações financeiras elas precisavam ter algum lastro ali. E aí, ao longo do tempo, que os Estados Unidos foi se firmando como economia global, como a economia mais forte do mundo, e o dólar também foi se firmando como moeda global, esse padrão ouro foi abandonado. Tá? Então, o padrão ouro foi abandonado, ou seja, a partir de determinado momento da história, você não precisava mais ter lastro em ouro. Tá? Então, vamos imaginar que quando se tem um lastro, o preço do ativo está diretamente proporcional àquele lastro ali. Então, a gente conseguia medir o preço do dólar baseado nesse lastro em ouro. E as demais moedas de outros países, a gente conseguia medir baseado nesse lastro em ouro. E aí, quando acabou esse padrão ouro, o dólar passou a ser, o dólar já era, os Estados Unidos já era uma economia hegemônica e o dólar já era a moeda hegemônica global. Então, as reservas dos países eram em dólar, toda a infraestrutura financeira global foi construído em dólar, tá? E aí, esse padrão foi abandonado e agora o dólar não precisava mais ter esse lastro em ouro, e acabou que o dólar, a economia, como toda a moeda, como um todo, ela está bem baseada ali na confiança. Eu falo sobre isso em um vídeo que eu vou deixar aqui em cima, que é justamente que os participantes de mercado, o mercado ele se move muito baseado ali na confiança e na expectativa. E aí, dado que acabou o padrão ouro, os Estados Unidos criou um instrumento, então o mercado ele precisa ali de um instrumento, precisa de uma forma para tentar precificar esse dólar, dado que eu não tenho mais a conta, digamos assim, com lastro e ouro, eu preciso ali de um instrumento
para poder precificar, para eu definir preço justo, por exemplo, de dólar. E dado que a gente não tem mais o ouro, a partir desse momento que acabou, né, esse padrão ouro, o Banco Central americano ele criou um instrumento, né, ele criou ali um índice que serve de referência para o mundo inteiro quando se trata de dólar, e ele é uma das primeiras variáveis externas que a gente vai analisar, que é o índice DXY, tá? Então, o Banco Central americano ele criou um índice onde tem ali o dólar contra uma cesta de moedas, tá? Praticamente ali todas as moedas globais, e essas moedas têm peso dentro desse índice, tá? Então, esse índice ele serve de referência para o mundo inteiro, tá? Para medir a força do dólar em relação a outras moedas no mundo, tá? E a gente chama esse índice de índice DXY, tá? E essa é a variável, a primeira variável que tem, né, um impacto aqui no nosso dólar futuro, porque impacta o dólar no mundo inteiro. Então, dado que o dólar é americano, né, essa variável, esse índice DXY, ele afeta o mundo todo, beleza? Porque é o dólar contra uma cesta de moedas. E aqui vocês têm esse índice, que é o índice DXY, né? Você pode acessar ele através do Investing, onde você consegue ver ali como é que está a força do dólar em relação a outras moedas, tá? Então, se esse índice, né, ele está numa tendência de alta, digamos assim, ali a gente consegue ver, né, que o dólar está mais forte em relação ao mundo e às outras moedas do mundo. Se esse índice está em baixa, né, ou uma tendência de baixo, isso mostra o enfraquecimento do dólar em relação ao mundo. Só que aí tem um detalhe, né? Como sempre tem ali um detalhe que é importante a gente entender, que é a composição desse índice. Então, como eu falei, ele é um índice composto por várias moedas, porém, cada moeda tem um peso nele e a gente precisa ficar atento a isso. E aqui está a composição desse índice, tá? Então, você já pode observar que o euro é a moeda que tem maior peso. Então, traçando um paralelo, né, com a questão dos dados econômicos, né, todas as notícias econômicas ou todos os dados econômicos que influenciam o euro, consequentemente, tendem a influenciar no índice DXY. Por quê? Porque o euro tem um maior peso aqui nesse índice, tá? Então, como você pode ver aqui, ele é composto 57% do euro, né, 13,6% aqui do JPY, que é a moeda japonesa, aqui é a moeda do Reino Unido, né, dólar canadense, enfim. Então, você tem a composição aqui desse índice DXY para que você possa ficar atento, tá? Então, quando esse índice está em alta, digamos assim, ele tende a mostrar ali que o dólar está com uma força bastante grande em relação às moedas do mundo, tá? Principalmente em relação ao euro, como a gente acabou de ver aqui. Existem algumas particularidades que a gente vai falar mais à frente. Mas só para nível para vocês poderem observar, aqui é o índice DXY, né, o histórico dele, e aqui vocês estão vendo, por volta aqui de 2018, você tem aqui um início, digamos assim, de uma tendência de alta que vai durar ali até praticamente ali 2020, né, 2019, 2020. E aqui essa tendência de alta, ou seja, o dólar se fortalecendo contra todas as moedas do mundo praticamente, né? E aqui a gente tem o real, esse aqui é o dólar em relação ao real, e a gente tem aqui também 2018, para vocês darem uma olhada. Então, a partir de 2018 aqui, ó, no início de 2018, justamente quando o dólar se fortalece em relação às moedas globais, a gente também tem um fortalecimento do dólar em relação ao real, tá? Então, a gente também teve ali uma tendência de alta do dólar, né, uma tendência macro de alta do dólar, até meados de 2020, tá? Então, é só para você entender a importância desse índice, como é importante você estar atento, né, a esse índice, né, que ele representa aí o dólar contra uma cesta de moedas, beleza? Então, dado que você já tem esse panorama em relação ao índice, é importante também você entender algumas particularidades quando a gente fala de país emergente como o Brasil. Então, como a gente está num país emergente, é importante a gente também acompanhar as moedas de países emergentes, tá? Então, eu tenho aqui as principais moedas aqui, né, dos principais países emergentes. Então, eu tenho aqui o peso mexicano, eu tenho a lira turca, né, eu tenho uma moeda da África do Sul, enfim.
E uma das principais moedas, né, que tem uma forte correlação com a nossa é o peso mexicano, né, que é um país emergente, é o país aqui também das Américas, enfim. Então o peso mexicano ele é a representação, digamos assim, de como está o dólar em relação aos países emergentes. Tá? Então é importante também, além do índice DXY, você olhar o índice DXY, você também acompanhar as moedas de países emergentes. Então, como eu mostrei aqui, né, que o euro tem grande peso no índice DXY, digamos que o euro está tendo uma forte valorização, isso vai fazer, né, com que o dólar se enfraqueça na sexta e você vai ver um índice DXY para baixo. Porém, você vai ver que aqui no Brasil, no México e em outros países emergentes, o dólar está se fortalecendo. Então, isso acontece com bastante frequência, né? Ou seja, eu tenho lá um DXY caindo, porém, o dólar está se valorizando em relação a moedas de países emergentes e acaba subindo aqui, né? Então, é importante você entender essa dinâmica, né? Entender como funciona para você não ficar caindo ali em causa e efeito o tempo todo, né? Tentando buscar operação ou uma estratégia ali que é 100% de acerto o tempo todo. Tá? Então, você precisa entender como é que funciona para que você possa usar isso no seu dia a dia. Então, a gente tem o índice DXY, tá? Que é importante você olhar, tem ele o spot, né? Que é o à vista, e tem também aqui o índice DXY futuro. Né? Então, é importante, principalmente quando a gente está falando de pré-abertura de mercado, você olhar como é que está o índice futuro, né? O DXY futuro, que ele já mostra ali uma prévia, digamos assim, do dólar em relação ao mundo. Tá? E aqui na nossa mesa de operações a gente acompanha, né? Eu acompanho as principais moedas do índice DXY através de uma corretora de Forex, né? Através de CFDs, e também acompanho aqui o peso mexicano, né? E o próprio índice DXY aqui, como é que está o comportamento dele em tempo real. Tá? Então isso é importante a gente entender para que justamente a gente entenda como que está o dólar em relação às outras moedas. Tá? Então isso é bastante importante. E como eu falei no início, né, e como esse índice ele serve de referência para o mercado, né, então há muito da própria precificação do dólar também parte desse índice, ele também é usado para cálculo de preço justo do dólar. Tá? Então, se você pegar, por exemplo, a variação do DXY, principalmente ali em uma abertura, e jogar no fechamento, né, do nosso dólar aqui, do dólar futuro, você tende ali a ter um preço justo, né, de abertura, uma espécie de preço justo para que você possa utilizar isso como referência. Tá? Então não é algo fixo, né? Lembra que eu falei que você tem que olhar também a parte dos países emergentes, enfim, tem os fatores internos que afetam, né? Que, então, se tem um fator interno que afeta o real, vai afetar também, né, o dólar em relação ao real. E aí muitas vezes o Brasil se descorrelaciona com o resto do mundo. Tá? Então isso também é normal. Então muitas vezes você vai ver um dólar forte em relação às outras moedas no mundo, em relação aos países emergentes, e vai estar caindo aqui no Brasil. Por quê? Porque tem algum fator interno, né, que está fortalecendo o real e consequentemente o dólar vem a cair. O contrário também é verdadeiro. Né? Então às vezes a gente tem dólar caindo no mundo e aqui subindo, principalmente quando tem algum fator político, alguma notícia, né, como acontece aí com frequência no Brasil. Então é importante para que você entenda, né, de um pouco dessa dinâmica do dólar, né, como que o dólar se tornou aí essa moeda de reserva global, né, a moeda global, a moeda mais forte do mundo. E agora você já conhece aí um índice que você pode estar olhando, a força do dólar em relação ao mundo, e também, né, sabe agora que você precisa estar atento como é que está o dólar em relação aos países emergentes, beleza? E agora a gente sai desse cenário externo, digamos assim, né, esses fatores, essas variáveis externas que impactam aqui o preço do dólar no Brasil, e a gente passa para os nossos cenários internos. Tá? Então, o que internamente aqui impacta no preço do dólar, e a gente vai mostrar, a gente vai conversar sobre algumas variáveis internas. Então, pessoal, agora a gente vai falar das variáveis internas, né, ao dólar, que fazem preço. E para começar, a gente vai falar, né, de duas variáveis que são bastante importantes. Essa fórmula que vocês estão vendo aqui, né, que é bastante ampla aqui, né, parece ser bastante complicado, mas na verdade ela é relativamente simples. É uma forma da gente projetar,
né, o preço do dólar no futuro, né? Então é uma forma da gente criar o que a gente chama de curva, né, de preços do dólar futuro, a curva de dólar. Tá? E aqui o que eu quero que vocês se atentem aqui, né? Primeiro que isso mostra que o mercado financeiro ele não é tão simples como parece, né? Que existe muita coisa aí por trás. E segundo que existem duas variáveis que são bastante importantes, que estão ali na formação de preço do contrato futuro. E essas duas variáveis são variáveis internas, que a gente vai falar sobre elas agora. A primeira é a PTAX, tá? E a segunda é o DI, ou seja, aqui os juros futuros. Então vocês estão vendo aqui PTAX e estão vendo também DI futuro, tá? E o que é a PTAX? A PTAX ela é uma taxa de referência, né? Então é uma forma ali dos participantes do mercado ter um preço de referência do dólar, né, para que eles façam ali seus cálculos, façam suas projeções, tá? Então é uma forma, é um preço ali de referência, tá? E esse preço ele é coletado pelo Banco Central aqui no mercado futuro, né, todos os dias, tá? Então olha só que interessante, o Banco Central ele tem uma atuação diária, né, ali no mercado, onde ele faz o que a gente chama de coleta da PTAX. Então aqui no próprio site do Banco Central você tem aqui o valor da PTAX, né? Então o valor final aqui da PTAX. E o que é como que ele faz essa PTAX, né? Ele faz algumas coletas no mercado, né, em determinados horários, né, ali no mercado, onde ele pega uma amostra de preço que está o dólar naquele determinado intervalo e ele tira uma média, tá? Então é o que a gente chama de consultas, né? Ele faz as consultas ali no mercado para poder tirar uma média da PTAX, tá? Então ele faz a primeira consulta entre 10 horas e 10h10, depois ele faz uma segunda consulta entre 11 horas e 11h10, e aí uma terceira consulta entre 12 horas e 12h10, né, meio-dia, e a quarta consulta entre 13 horas e 13h10. E a partir daí, né, ele tira uma média, né, ele tira um valor ali para formar a PTAX do dia, tá? Então, diariamente, né, dado que, vamos pensar, né, que o dólar oscila o tempo todo. Então, o mercado precisa de um preço ali de referência, né, para justamente fazer suas contas, colocar nos modelos, enfim. Então, dado que tem essa oscilação, o Banco Central todos os dias ele vai lá no mercado, ele faz essa coleta da PTAX, né, no mercado futuro de dólar, e aí joga um preço de referência ali para o mercado, tá? Então, todos os dias você tem ali a atuação do Banco Central, né, na coleta da PTAX ali no mercado. E esse preço da PTAX ele é bastante importante, tá? Então, como você viu, ele está na fórmula ali de precificação do contrato futuro. E nesses horários, né, que eu falei para você, né, 10 horas, 11 horas, meio-dia e 1h, principalmente nas duas primeiras coletas, né, na primeira e na segunda, existe ali uma forte briga de preço no mercado, né, por essa taxa. Então, se essa taxa ela influencia ali nos contratos dos bancos, nas operações dos bancos, os bancos tendem a brigar por essa taxa, né, para poder ter um valor favorável para os seus interesses, tá? Então é bastante importante a gente estar atento a esses horários de coleta da PTAX. Por quê? Porque isso vai influenciar no mercado, né, vai movimentar o mercado e também vai influenciar no preço do ativo, tá? Então é importante você também, como variável interna aí do dólar, você está acompanhando, você está atento à PTAX e aos horários de formação dela. Um segundo fator que está presente aqui na fórmula é os juros futuros, né? Os juros. Então, a taxa de juros ela está embutida na precificação do dólar futuro aqui no Brasil. Então, você acompanhar, né, os juros, aqui é um exemplo de curva de juros. Tá? Então, tenho vários valores de juros que eu vou colocando esses valores vão ficando aqui, vai formando uma curva. No dólar também eu posso fazer a mesma coisa, tá? Qualquer ativo financeiro eu posso sempre estar projetando o preço dele lá no futuro. E aí é importante você estar atento aos juros futuros, né? Principalmente aí aos juros de maior liquidez, que atualmente é o F23, né? Que é o que a gente chama aí, o FACA, o cabeça de ano ali, é o DIF 23, tá? Que tem bastante liquidez e essa movimentação no preço dos juros futuros também impacta no dólar, tá? Então, como variável interna aí no dólar, você também tem que estar de olho ali nos juros futuros, você tem que entender essa dinâmica entre dólar e juros futuros para que você possa ter ali uma assertividade maior. Esse fator de juros futuros ele é até importante por um detalhe, né? Porque o Banco Central ele tem uma dinâmica com o mercado,
né? Eu explico essa dinâmica em um curso gratuito que eu preparei, que vai estar aqui na descrição. Então, se você quer entender essa dinâmica de juros, essa dinâmica do Banco Central com o mercado, você pode fazer esse curso gratuito, que lá eu explico um pouco disso. E nessa dinâmica ele faz o que a gente chama de oferta de títulos públicos no mercado, ou seja, ele está fazendo ali um leilão, digamos assim, de títulos públicos federais, tá? E esses títulos públicos federais pagam uma taxa de juros, né? Essa taxa de juros ela está ali atrelada à expectativa futura, né, dessa taxa de juros, que é o DI, e isso impacta no DI. Tá? Então, toda vez que o Banco Central ele entra no mercado para fazer um leilão, por exemplo, isso impacta no DI, muitas vezes dá uma puxada ali no DI e o dólar vai junto. E a maioria das pessoas não sabe nem o que está acontecendo, né? Não tem ideia do que está acontecendo, e muitas vezes é um leilão de título público ali que está impactando o DI, que está impactando o dólar, e aí o trader que não faz ideia disso muitas vezes é pego na contramão e acaba sendo estopado ali, não está entendendo nada, digamos assim, do que está acontecendo. Então, como variável interna, é importante você estar acompanhando os juros futuros, tá? E a PETAX, beleza? Então, a gente sai aqui um pouco da fórmula e a gente vai para a terceira variável que é importante aí você estar olhando, tá? E aí, dentro do dólar, né, existe ali um produto que a própria B3 oferece. Então, assim, o dólar dentro da Bolsa de Valores, né, a B3 oferece ali vários produtos para os participantes, para terem acesso ao dólar, para se proteger em dólar, para fazer hedge, enfim. E um desses produtos é chamado Operações Estruturadas de Volatilidade de Dólar, tá? Que é uma operação estruturada ali que você tem ali uma única operação, digamos assim, uma forma de se proteger contra a volatilidade, né, do ativo. Então, é uma forma ali de você se proteger, digamos assim, né, de forma bem básica, você se proteger da volatilidade do ativo. É uma operação estruturada, né, esse tipo de operação ele é um pouco complexo, mas o que é que você, como trader, precisa estar atento? É ao horário, né, do que a gente chama de call, né, que é a chamada da bolsa para essas operações, né, para essas operações aí estruturadas. Você tem que estar atento ao horário que é chamado, ou seja, dado que o mercado ele está se protegendo ali naqueles determinados horários, a gente fala que o mercado está se travando, ou seja, o mercado está se protegendo, né, contra a volatilidade. Então, o que acontece nesse horário? Né? Como os participantes eles estão se travando, tá, o objetivo deles ali é fazer ali essas operações estruturadas, existe ali um determinado horário, quando está acontecendo, né, essa chamada, né, essas operações, é onde o mercado ele fica um pouco mais travado, ele fica um pouco mais parado, fica sem direção. Tá? Então é importante você saber disso, por quê? Para que você evite estar fazendo operações nesse determinado horário. E aí todos os dias a bolsa ela faz a chamada, tá, para o VTC, para essa operação de volatilidade, ali aproximadamente às 10 horas. Tá? Então aqui, às 10 horas, abrem-se as chamadas, tá, para essas séries aqui, para essas opções, e aí ela vai até ali por volta de 11 horas. Tá? Então o que acontece nesses horários? Você como trader precisa estar atento a isso, por quê? Porque geralmente o dólar fica ali travado. Então aqui é o horário, por exemplo, do VTC. Tá? Então olha só como é que fica aqui o ativo. Ó. O ativo fica parado, né? Por quê? Porque os participantes eles estão se travando ali naquele momento. E aí muitas vezes é o momento ali que muitos traders são estopados, né? Porque acha que vai ter um rompimento e não tem, aí acha que vai romper de novo e estopa de novo. Aí tenta vender, né? E o mercado volta. Então, assim, tenta entrar na operação, leva uma boletada ali na cara, enfim, o mercado cai tudo na cara ali e a pessoa fica meio perdida porque justamente o mercado está se travando nesses horários, tá? Então, é importante você saber disso, tá? Para que você não seja pego de surpresa. Então, muitas vezes uma operação muito bem estruturada ali que você analisou não dá certo, né? Nesse horário de 10 a 11 horas. Por quê? Porque o mercado está travado, né? É o horário ali que está ocorrendo, né, o que a gente chama aí de VTC, que é uma operação de volatilidade, né, de dólar. Tá? Então, essa é mais uma variável aí interna que impacta no ativo. Tá? Então, para que você seja um trader profissional, né, para que você consiga se desenvolver no mercado, você precisa conhecer bem o ativo que você está operando, né, você precisa entender o que forma preço naquele ativo, como que aquele ativo funciona, e assim a sua probabilidade, né, de dar certo no mercado ela vai aumentar bastante, tá? Então a gente acabou vendo aqui agora a parte das variáveis internas, né? Então do lado externo o que a gente viu? DXY, a correlação entre moedas,
tá? E ali uma espécie de preço justo que a gente chegou a comentar. E do lado interno a gente tem aqui a Petax, tá? Que você precisa entender, o VTC, que é essa operação estruturada de volatilidade, o mercado fica ali se travando, o mercado fica mais travado, e a gente conversou um pouco sobre curva de juros, tá? Então adicione aí essas variáveis ao seu operacional, né, para que você possa estar atento, né, justamente aos horários, né, que acontece ali a formação de preço dessas variáveis, e também possa estar atento às variáveis externas que venham impactar no ativo, e com isso você tende a se profissionalizar cada vez mais, beleza? Então é isso, pessoal, um abraço para todo mundo aí, até o próximo vídeo.